João, Evangelho de João, capítulo 17 e o versículo de número 20. Vamos ler o 20 e o 21. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vou ler de novo. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua graça hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se você ler aí, a partir do versículo de número 1, você vai ver aí, Jesus ora por si mesmo. Ele estava orando por ele mesmo. Ele estava fazendo ali um momento de intercessão por ele mesmo. Irmãos, nos dando o exemplo de uma vida de oração na presença de Deus. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui, para a gente falar um pouquinho sobre a oração. Irmãos, a oração, ela abre portas. A oração, poderíamos aqui dizer, através da fé, ela remove montanhas. Nós lemos aqui vários testemunhos, eu creio que uns 6 ou 7 testemunhos. Vocês viram aqui de pessoas que fizeram as campanhas, mas também se colocaram em oração na presença de Deus. E o que foi que aconteceu? As portas se abriram. Deus fez milagres. Vocês viram aqui o testemunho da irmã, dizendo aqui que ela estava fazendo a campanha, ela estava em oração, e na hora do cântico, ela foi liberta de uma dor terrível, que ela estava sentindo no seu estômago. Ela orou e exercitou a fé no momento do louvor. Vocês viram aqui o testemunho também da menina, que queria fazer aqui odontologia, mas não tem condição. Fizeram a campanha, colocaram diante de Deus, e Deus abriu as portas, e ela ganhou a bolsa, para ela fazer o curso de odontologia. A Nicole também colocou diante de Deus, o sonho de fazer essa escola de música, e isso foi colocado em oração, na presença de Deus, e Deus ouviu a oração, e Deus deu essa bênção maravilhosa. Então, irmãos, a oração é algo sublime, é algo maravilhoso diante de Deus. Nós temos que praticar a oração, nós temos que pegar o hábito de viver uma vida de oração na presença do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus lá em Tessalonicenses diz o quê? Orai sem cessar. Nós precisamos orar todos os dias, todos os momentos, durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, uma vida de oração na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Irmãos, o próprio Jesus aqui, ele está nos dando o exemplo de oração. Jesus então aqui ora por ele próprio, e ora também pelos futuros cristãos que haveriam de se converter. Olha o que diz o texto: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus estava rodeado pelas pessoas, Jesus estava rodeado pela multidão,
Aí de repente, durante o seu momento de oração, Jesus diz assim: Senhor, eu não rogo, eu não oro apenas por esses que estão aqui, mas eu estou orando também por aqueles que ainda haverão de se converter, aqueles que ainda haverão de se arrepender dos seus pecados e aceitarão a mim como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, oração, momento de oração, vida de oração, irmãos, é isso que Deus quer de cada um de nós. Você quer ser um cristão valoroso? Você quer ser um cristão cheio do Espírito Santo? Você quer ser um cristão que coloca a mão na cabeça de um endemoniado e o demônio vai embora? Você quer ser aquele cristão que coloca a mão sobre a cabeça de um doente e aquela doença vai embora? Você quer ser um cristão que quando você abre a boca, a unção do Espírito é derramada sobre a igreja, sobre o povo? Então dobre os seus joelhos na presença de Deus. Dobre os seus joelhos na presença de Deus. Cultive uma vida de oração na presença de Deus. Irmãos, quando Jesus ele foi embora dessa terra, ele pediu para que os seus discípulos estivessem em oração, e eles obedeceram. Eles foram lá para o cenáculo, mais ou menos 120 discípulos, eles foram lá para o cenáculo, e eles ficaram ali, orando, orando, orando. Eu creio que talvez eles oraram ajoelhados, eles oraram em pé, eles oraram assentados, eles estavam ali em oração, porque Jesus havia dito: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles ficaram em Jerusalém, orando, orando, orando. O que aconteceu? Quando chegou no dia de Pentecostes, eles estavam ali reunidos orando, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, porque eles estavam em oração na presença de Deus. Amém, irmãos? Então cultive uma vida de oração, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Você quer ser usado nas mãos de Deus? Ore. Você quer ser ungido na hora que está tocando o seu instrumento? Ore. Você quer ser ungido quando abrir a boca para pregar a palavra? Ore. Você quer ser abençoado e ungido quando abrir a boca aqui na frente para cantar? Ore. Ore. Esse é o segredo de uma vida cheia do Espírito Santo e cheia do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Jesus estava orando, e Jesus, irmãos, ele diz aqui: Senhor, Pai, não rogo somente por esses, não oro somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E aí Jesus diz aqui no versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, após Jesus orar pelos seus discípulos, agora ele fala sobre a unidade do corpo de Cristo. Irmãos, a unidade do corpo de Cristo. Olha o que diz aqui: para que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. E para que diante dessa situação o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, a igreja, ela precisa ser unida. Nós estamos falando hoje sobre um assunto muito importante, que é a unidade da igreja. Irmãos, isso tem uma importância muito grande para a vida da igreja. E nós já falamos aqui um dia, e nós inclusive citamos esse fato aqui na igreja, quando o apóstolo Paulo, irmãos, ele estava escrevendo a carta de 1 aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 12. Irmãos, Paulo, ele estava chamando a atenção da igreja de Corinto,
por causa da divisão que havia no meio da igreja. Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Cristo, outro dizia que era de Pedro. Irmãos, a igreja de Corinto estava completamente dividida. Então Paulo escreve a carta dizendo para os irmãos ali: parem com isso, meus queridos. Para com isso, porque essa briga, um dizendo que é de Paulo, outro dizendo que é de Apolo, outro dizendo que é de Pedro, outro dizendo que é de Cristo. Vamos parar com essa divisão, senão a igreja não vai crescer, e o diabo, ele vai estar aplaudindo diante dessa situação. E olha, irmãos, aqueles que diziam ser de Paulo, era o grupo que se opunha aos legalistas. O grupo que dizia que era de Paulo ou de Apolo, eram aqueles que gostavam de misturar religião com filosofia. Aqueles que diziam que eram de Pedro, eram os legalistas, porque Pedro, ele era bem legalista. E aqueles que diziam que era de Jesus, eram aqueles que diziam que eram mais santos do que os outros. Veja que coisa interessante. Aqueles que diziam que eram de Jesus, eram aqueles que diziam ser mais santos do que os outros. Aqueles que diziam que era de Apolo, eram aqueles que misturavam filosofia com religião. Aqueles que diziam que eram de Pedro, eram os mais legalistas. Eles queriam impor a lei sobre os ombros dos gentios. E aqueles que se diziam de Paulo, eram aqueles que se opunham aos legalistas. Ou seja, os gentios não precisam obedecer à mesma lei dos judeus. Então, irmãos, a igreja estava dividida. A igreja estava dividida. E sabe quem, irmãos, estava ganhando com tudo isso? Satanás estava ganhando com tudo isso. E quantas vezes esse espírito de divisão, ele toma conta das nossas vidas também. Irmãos, infelizmente, às vezes a gente vê isso acontecer aqui dentro da igreja também. É o grupinho A de um lado, é o grupinho A do outro lado, é o grupinho B do outro lado, é o grupinho C do outro lado, é o grupinho E do outro lado, é o grupinho F do outro lado, né? Tem aquele que se diz o grupinho, né? Vamos ilustrar aqui. Tem o grupinho do pastor ali do lado, tem o grupinho dos jovens ali do outro lado, tem o grupinho dos presbíteros lá do outro lado, tem o grupinho dos diáconos lá do outro lado, tem o grupinho dos ministérios de louvor do outro lado. É apenas um exemplo que eu estou dando aqui. Irmãos, isso faz bem para a igreja? Logicamente que não. Logicamente que não. O próprio Jesus certa vez disse que uma casa dividida, irmãos, ela não prospera. Uma casa dividida, ela não prospera. Irmãos, um puxando para o lado, outro puxando para o outro lado, irmãos, não haverá prosperidade em hipótese nenhuma. Então a igreja, ela precisa ser unida. A igreja precisa falar a mesma língua. Eu sempre digo aqui que nós precisamos estar olhando para o mesmo rumo, nós precisamos estar olhando para a mesma direção, nós todos precisamos estar olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir, irmãos. O nosso Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Irmãos, uma casa dividida, ela não prospera. Ela não prospera. Se nós queremos crescer, se nós queremos uma igreja ungida, se nós queremos uma igreja abençoada, se nós queremos uma igreja cheia do Espírito Santo, não pode haver grupinhos dentro da igreja. Não pode haver grupinhos. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Um fala de um jeito, outro fala do outro.
A liderança fala de um jeito, o outro fala de outro. Irmãos, isso não pode existir em nome de Jesus. Irmãos, é a oração que o próprio Jesus fez aqui. Jesus disse: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, o próprio Jesus disse aqui, a igreja precisa estar unida. A igreja precisa estar unida em volta do mesmo pensamento. A igreja precisa estar unida em torno do mesmo objetivo. A igreja precisa estar unida em torno do mesmo propósito. Jesus disse aqui no final: para que os que estão lá fora creiam que a igreja é do Senhor Jesus. Para que quem está lá de fora veja que a igreja realmente é o corpo de Cristo. Para que o mundo veja que Jesus habita no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos lutar pela unidade. Vamos pedir para que Deus nos una cada dia mais. Vamos pedir para que Deus nos una cada vez mais. Vamos levar as cargas uns dos outros. Vamos amar uns aos outros. Irmãos, isso é muito importante. Vamos orar uns pelos outros. Vamos ter comunhão uns com os outros. O que diz o Salmo 133, versículo 1, pastor Zé Roberto? Vem cá, fazendo favor. Cita, decora esse texto para mim. Salmo 133, versículo 1. Eu sei que o senhor sabe esse versículo. O que diz a palavra? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Repete. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivam que jeito? Em união. Vivam separados um do outro? Vivam um grupinho para cá, um grupinho para lá? Como é que diz a Bíblia? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivam em união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, nós vivemos em um mundo corrompido. Nós vivemos em um mundo sem paz. Nós vivemos em um mundo trágico. Nós vivemos em um mundo cheio de ódio. Nós vivemos em um mundo cheio de inimizades. Irmãos, pessoas descontroladas, pessoas sem paciência. Irmãos, pessoas inimigas uma das outras. Mas, irmãos amados, a igreja precisa ser diferente. A igreja do Senhor Jesus precisa ser diferente. Lá fora é uma coisa, mas aqui dentro nós precisamos viver em união na presença de Deus. Aleluia. Irmãos, lá fora é normal haver ódio. Lá fora é normal existir desunião, porque lá fora é o inimigo que está imperando. Lá fora é normal imperar a ira, o ódio, não é verdade? Lá fora é normal imperar a inimizade. Mas, irmãos, aqui dentro da igreja não. Aqui habita um povo que serve a Deus. Aqui habita um povo que entregou a vida para Jesus. Aqui habita um povo que glorifica o nome do Senhor. Aqui habita um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia! Então, se lá fora impera o ódio, aqui tem que imperar o amor. Se lá fora impera a inimizade, aqui precisa imperar a amizade. Se lá fora impera, irmãos amados, a fofoca, aqui dentro precisa imperar o bem falar, o bem dizer, orar uns pelos outros e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja precisa ser unida em torno do mesmo propósito, em torno do mesmo objetivo. Então eu vou encerrar essa palavra. Eu disse que seria breve.
Eu vou encerrar essa palavra. Então, duas lições que esse texto aqui nos apresentou: a vida de oração. Precisamos orar, precisamos cultivar uma vida de oração. Você que não cultiva uma vida de oração, comece a cultivar hoje uma vida de oração. Você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. A vida de oração. E vamos, a segunda lição: precisamos viver em unidade na presença de Deus. Se você de repente perceber uma certa divisão, um grupo para cá, um grupo para lá, um grupo pensando de um jeito, outro grupo pensando de outro, diga assim: opa, peraí, está errado, está errado. Nós somos o povo de Deus, e no nosso meio não pode existir isso. Nós somos a igreja de Jesus, e dentro e na igreja de Jesus não pode existir isso. Nós somos povo de Deus, e entre nós precisa existir amor, unidade e etc, etc, etc. Amém, irmãos? É assim que nós precisamos viver na presença do Senhor.